Eu entendo que você vê Jesus como uma pessoa boa, que Só que o cristianismo... eu tento falar e vocês não Mas estão o ponto deixando. é, o senhor não está respondendo Eu a minha vou pergunta, responder. o meu ponto Mas central. uma pessoa vem aqui, vomita um monte de coisa em mim que não tem nada a ver com o tema, eu tenho que... Eu só quero entender o seu pensamento. Eu vou falar. Então, Foram árabes, foram mouros, foram persas. Persas, 5 mil anos atrás, estavam fazendo geladinho no meio do deserto, e esse cara aqui fala que é o cristianismo que fez a evolução. O cristianismo só copiou tudo. Na Igreja Católica era... Vamos para mais um trechinho aí, né, ainda do tema 2, eu tive que pausar aí porque foi uma história muito pesada, né, mas agora vamos continuar aí neste outro react da parte 2 dessa pauta 2, vamos ver aí o que o Padre Patrick vai ser acusado ou que vão perguntar para ele, né. Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bora lá para o react. Ah, lembrando, comentários, seguindo as regrinhas do canal. Bora lá. Oi. Boa tarde, padre. Tudo bom? Dia. Tudo bem. Era sobre se o cristianismo avançou a humanidade, uma coisa assim, né? Nessa relação. Quando a gente pega dentro dessas noções históricas, quando a gente pega todas essas relações entre o cristianismo, as relações entre o progresso moral da humanidade, o senhor realmente acha que seria absolutamente necessário a religião cristã ou os valores que ela estabelece hoje dentro da sociedade atual, que ela estabeleceu durante as eras, para que o mundo se tornasse um lugar melhor de forma necessária? Ou existem outros caminhos pelos quais a humanidade poderia ter seguido de forma natural, sem precisar de uma religião necessária com esses valores específicos? Perfeito. Eu, de verdade, e agora eu quero trazer coisas históricas, eu não estou falando mais a respeito só da fé, daquilo que eu acredito, tá? Eu penso, sim, que o cristianismo, ele foi uma luz na humanidade. De verdade, a mensagem que Jesus pregou é uma mensagem que valoriza a pessoa humana. Pela primeira vez, a gente vê o homem como o centro de tudo, a dignidade... Eu entendo perfeitamente... a dignidade eu entendo perfeitamente foi... o seu ponto, padre, mas o ponto que eu perguntei foi o seguinte: como você prova que isso seria necessário? Eu entendo que você vê Jesus como uma pessoa boa, que Só que o cristianismo... eu tento falar e vocês não mas estão o ponto deixando. o senhor não está respondendo a minha pergunta, o meu ponto central. Uma pessoa vem aqui, vomita um monte de coisa em mim que não tem nada a ver com o tema, eu tenho que... Eu só quero entender o seu pensamento. Eu vou falar. Então, eu quero entender o seu pensamento, mas você tem que deixar a pessoa falar. Vocês mostram todos os erros. Vamos lá, deixa o padre falar. Existe um contexto, existe uma reflexão, existe um pensamento, apesar do pouco tempo ali, né? O cristianismo é um feixe de luz na humanidade. E isso quem fala não é somente a Bíblia. A gente pode citar relatos diversos de pessoas que seguiram esse caminho e que iluminaram. Você deve concordar comigo que a gente vive num tempo hoje que a gente tem carência de pessoas que sejam referência. As referências que a gente... Referência de pessoas, de dignidade, de pessoa humana, de pessoas que valorizam a vida, que colocam o ser humano como centro, eu posso apontar para o senhor, desculpa, eu vou licença, falar primeiro, vou terminar. Só um pontinho. E a gente percebe que hoje a gente está vivendo numa humanidade, padre, é uma coisa que não toca só a mim, que está dilacerada, é uma coisa que toca a todos aqui. Que está ferida, quando o senhor fala assim, quando o senhor fala assim, o evangelho como uma ferramenta de transformação na vida de um povo, na vida de uma sociedade. Se o senhor coloca assim, que o senhor não vê nesse mundo mais que existem exemplos de pessoas, eu posso apontar aqui ao redor do senhor 30 exemplos de pessoas que realmente conseguem fazer isso sem depender de qualquer tipo de religião ou dessa luz do cristianismo. Eu não disse isso. Eu não... Ele não falou isso. Ele não falou isso. Disse isso. A falta de referência que eu estou querendo dizer é de uma maneira geral. Como é o seu nome? Atena. Atena, eu acredito de verdade que existe muita verdade em você, muita coisa boa em você. É como eu disse no início aqui, às vezes é claro que a gente vai encontrar mais Deus em quem está fora da igreja do que de quem está dentro da igreja. Eu não estou discordando disso. Existem em você verdades que nos norteiam e essas verdades a gente se une nelas. Gente, vamos só colocar um ponto aqui. Muitas pessoas que não são cristãs são ruins. Muitas pessoas que são cristãs são ruins.
O mundo precisa de exemplos, porque o mundo está se perdendo e muitos cristãos, inclusive, não só católicos, também se silenciam. E normalmente o mal, ele grita mais do que o bem, né? Muitas pessoas também usam a palavra de Deus para manipular os outros. Então, existe sim o bem e o mal dentro de todos os lugares, porque é uma luta do ser humano. Você sendo ateu, você não sendo ateu, é uma luta constante. Mas sim, a igreja, os cristãos, eles são sim esse feixe de luz. Se você for pegar muitas pessoas, elas são assim. Inclusive, na hora que eles estavam debatendo, eu lembrei aqui, não lembro se ele é filósofo, mas ele chama Barabás, e ele falou sobre o trabalho de Paulo na disseminação do cristianismo, né? Ele que usou cartas de uma forma tão sábia para transmitir aquilo que ele gostaria. Paulo é um grande exemplo disso. Todos os mártires buscaram ali viver o evangelho, trouxeram benefícios para a sociedade. Se não fossem os cristãos, será que o Império Romano teria acabado? Se não fosse pessoas dentro da Amazônia, será que muitos teriam sobrevivido a questões de atrocidades humanas que acontecem? Existem universidades, existem hospitais que são cuidados por católicos. Existem muitas pessoas cristãs que a gente pode dizer que são boas, sim, também fora. Mas dentro do ser humano, e é isso que o cristianismo vem nos trazer, dentro do ser humano existe ali a semente do bem, a dignidade humana. E é isso que o cristianismo quer mostrar para nós. Olha, Deus nos fez bons, a gente não precisa seguir esses maus exemplos. Então, é por isso que o cristianismo veio, para nos libertar dessas amarras que nos impedem de ver que nós somos bons, que não existe só o mal. E por sermos bons, nós conseguimos lutar contra o mal. Entende? Pontos de convergência, onde só a gente que aí se entra une. uma questão específica. O senhor tinha dito anteriormente, com outro participante aqui, por exemplo, acerca da questão bíblica, dentro da noção de que ela só poderia... A Bíblia foi escrita, no caso, para os cristãos específicos. Como isso se daria numa questão, por exemplo, de nós relacionarmos certos valores cristãos com as características dessas pessoas, uma vez que elas não teriam acesso à verdade, porque a Bíblia foi escrita somente para os cristãos? Quais os valores cristãos que você diz que você não poderia vivê-los na sua vida, no cotidiano? Eu estou falando daqueles valores que foram pregados por Jesus. O que você discorda, mesmo respeitando o seu ateísmo, né? Mas pensando no mundo, no coletivo, na sociedade, no bem das pessoas. O que Jesus disse no Evangelho, na sua vida, que você não concorda, que você discorda daquilo que é viver em sociedade, em comunidade? O ponto central que eu coloquei foi... Mas eu estou te fazendo uma pergunta, mas você pode me responder? Eu fiz primeiro. Atena, qual é o ponto que Jesus falou que você acha que não converge com as outras coisas que você citou? Me diga. Inteligentíssima essa pergunta, padre. Gostei. O que Jesus falou que você... Não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não presta para a sociedade. Jesus chegou como um homem, pregando a palavra, pregando aos seus discípulos, juntando, fazendo milagres, mas existem alguns pontos ali que são questionáveis. Eu quero saber da sua doutrina. Então me fale um que você questiona e fala Perfeito. assim... Ele chegou e disse simplesmente assim, eu vim trazer a espada. Não, mas aí você está fazendo uma compreensão muito errada da Bíblia. Não vim trazer paz, eu vim trazer a guerra. É justamente por isso, porque a mensagem do Evangelho, ela... Tá tudo bem? Tá bem. A mensagem do Evangelho, ela incomoda. A mensagem do Evangelho, ela precisa mesmo nos... Se a igreja estiver atrás de aplausos, se a gente, para fazer o bem, estiver de aplausos, a gente não vai fazer isso. O Evangelho precisa incomodar. Então, se não incomoda, nesse cenário... é porque não está... A árvore que recebe paulada é a que mais produz fruto. É justamente isso. E nesse sentido, então, você acha justificável... Oh, tudo bem. O padre falou muito bem. Gente, na realidade, essa passagem aí, onde Jesus fala, né, que ele veio, ele não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a guerra, existe um contexto, né? Vamos pegar a Bíblia? Aliás, o padre tava com a Bíblia ali. Ele poderia ter pego e mostrado isso, né? O contexto. É Mateus 10, exatamente da parte da espada, é Mateus 10, 34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra.
vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer divisão entre filho e o pai, entre a filha e a mãe. Enfim, ele fala aqui da divisão. Mas por quê? Nesse trecho aqui, Jesus está falando ali sobre a escolha dos apóstolos. Aqui na Bíblia da Ave Maria, a minha já é bem antiguinha, o título, Escolha dos Apóstolos recebem instruções. Então aqui é quando Jesus escolhe ali os apóstolos e vai dizendo para eles como vai ser a vida do discipulado. Por quê? Ele está mostrando ali que não vai ser uma vida mágica, uma vida nossa, ó, super zen, não. A partir do momento que você for, e é isso que o padre disse, né? A partir do momento que você aceitar a minha palavra, aceitar o evangelho, você vai ser atacado. Os seus não vão aceitar você. Você vai sofrer as consequências disso. Que foi o que aconteceu com Paulo, com Pedro e tantos outros apóstolos e tantas outras pessoas que sofreram martírio por levar a paz e o amor. Aliás, se nós formos ver, muitas pessoas até hoje que tentam levar o amor, tentam levar a paz de verdade, elas são acusadas. Elas não são tratadas com o mesmo cuidado. Aliás, um exemplo aí, Papa Francisco fez inúmeras ações e olha o que acusaram ele, de ter um carro exclusivo. É um carro que pertence à Igreja Católica, gente. Como é que ele vai viajar? Ah, não vai usar avião porque avião... Não, porque senão... Então, ele é líder da maior instituição religiosa no mundo, que tem também um espaço ali de Estado que é o Vaticano. Se ele não tiver uma segurança, ele pode, né, ser atacado. Como já teve ameaça do Papa Leão XIV em relação ao Estado Islâmico. Eles ameaçaram o Papa Leão XIV. Então é isso. O que Jesus está falando ali não é essa questão de, olha, eu vim aqui para trazer o mal. Não, porque Jesus é tido como o príncipe da paz. E se você for ver, então é contraditório. Porque quando foram com violência contra ele, ele não mandou descer raio, não mandou o reino dele atacar os homens, não. Ele simplesmente viveu o amor, viveu a paz. Ele sofreu aquela consequência. Então, era exatamente isso que ele estava falando. Então, negar que sem o cristianismo, e nós não precisaríamos do cristianismo, é negar a própria história do bem do cristianismo em diferentes setores, inclusive na ciência. Dos inscritos já pediu aqui, eu ainda vou falar sobre isso, sobre o espaço de ciência que é dedicado do Vaticano. Ah, mas teve a questão de Galileu, vai pesquisar essa história direito. Tá? Depois a gente conversa sobre isso, mas senão o vídeo vai ficar longo. Mas existe lá o pai do Big Bang, que é o padre Lemaitre, tantos outros padres que estudam, que não vivem só na questão da paróquia, né, na nossa região, mas que vão para estudos, vão trazendo avanços também na ciência, avanços na parte jurídica. Papa Leão XIV, que acabou de soltar um documento aí sobre a inteligência artificial, trazendo aí a consciência. Então, sim, os grandes debates também são pautados pelo cristianismo. É por isso que nós temos que nos importar com a maneira que nós falamos, nos portamos, nos comportamos na humanidade. Vamos ver aí o restinho desse tema. Obrigado. Eu quero que o senhor fale novamente das universidades que o senhor citou da Espanha. Não falei, eu falei que a igreja no século XIII foi quando começou as universidades com incentivo da igreja, daquilo que se tinha como compreensão naquela época de que era ciência, de que era um curso superior. As universidades mais antigas que a gente tem são as universidades de Bolonha, de Oxford, de Paris, que foram universidades fundadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica desenvolveu ao longo dos séculos escolas. Isso, gente, eu vou interromper. Minha querida, não, todas essas universidades que ele falou foram influenciadas pelo domínio de nações árabes ao Andaluz. A Espanha e Portugal, a maioria das universidades, que você está falando. As universidades italianas também têm influência árabe. As universidades mais antigas do mundo, na verdade, vieram do mundo árabe. Aristóteles, Platão, todos esses caras que a Europa disse
que são eles que inventaram. Freud inventou a psicologia. Na verdade, foram árabes. Árabes falam sobre psicologia muito antes de Freud. Quem deu aula para Aristóteles foram africanos, foram árabes, foram mouros, foram persas. Persas, 5.000 anos atrás, estavam fazendo geladinho no meio do deserto, e esse cara aqui fala que é o cristianismo que fez a evolução. O cristianismo só copiou tudo. Na Igreja Católica era proibido entrar o violino, porque o violino é um descendente de um instrumento árabe que era comum entre os pobres. O violino não entrava na igreja porque tinha corpo de mulher. Quando a França começou a fazer corais com 3 vozes, os padres enviavam críticos para dizer que um coral com 3 vozes dá vontade de dar o cu. Realmente tem jornais da época, críticos falando que sentiam coisas estranhas e que tinham vontade de sair com homens porque ouviam tríade de voz. São duvidosas e a maneira no Google, amigo. Você lembra que você falou para eu olhar o Google? Então, o Google, a gente vai lá e procura as universidades que ele cita e a gente vê as influências árabes e todo mundo quis acabar. O pessoal ficar falando que os árabes são povo foda, povo inteligente. Eles que trouxeram conhecimento pro mundo e o povo ocidental apagou só pra gente ter medo deles e não ver a coragem que eles têm. Beijo pro povo palestino, iraniano, iraquiano, vocês são foda! Estão explodindo vocês tudo só pra acabar com o conhecimento que vocês têm, viu? Você falou do povo palestino. A igreja tem se colocado num papel à frente para defender esses povos. Eu não tô negando isso. Eu não tô negando isso. Mas eu estou falando de outra coisa. Você está induzindo alguma coisa. Eu estou falando de outra coisa. Você está falando. Você não tá falando nada, na realidade. Jogou um monte de informação. Ô, Senhor. Gente, vamos lá. Primeiro. Ai, Senhor Jesus. Quantos erros históricos. Vamos lá. Aristóteles nasceu na Grécia em 384 a.C. Dá um Google. Quase 400 anos antes de Cristo. A religião islâmica e essa grande expansão intelectual árabe só começou no século VII, depois de Cristo. Ou seja, existe um buraco aí de 1000 anos separando Aristóteles dos árabes. É impossível um árabe ter dado aula para ele. O que ocorreu aí foi o inverso. 1000 anos depois, os árabes leram, traduziram e se inspiraram em Aristóteles, como muitas outras pessoas. Agora, a igreja proibiu o violino porque tem formato do corpo de mulher. Meu Deus do céu. A mulher é tão importante para a igreja católica que ela gerou o próprio verbo encarnado. Deus veio ao útero de uma mulher simples, nova, para vir ao mundo, né? Então vamos lá. Isso é uma lenda urbana. Eu falo pra vocês, tem muita teoria. Eu posso fazer depois dessa teoria. Mas, resumidamente, é uma lenda urbana de internet. Não tem documento histórico. O violino que nós conhecemos hoje, ele foi inventado na Itália, que é profundamente católica, no século XVI. A igreja nunca proibiu por ter o corpo de mulher. A igreja foi a maior financiadora de músicas com violino da história. Inclusive, pesquisem aí, um dos maiores compositores de violino de todos os tempos era um padre católico, Antônio Vivaldi. Já deve ter ouvido sobre ele, né? Dá um Google aí. Ela foi a maior financiadora, gente. Corais de 3 vozes que davam vontade de ter relações com homens. Meu Deus do céu. É um outro delírio histórico isso daí, tá? A Igreja Católica foi responsável por desenvolver aí essa questão musical na Europa, que eles chamam de polifonia. E o que aconteceu de fato aí? Foi que em 1324, o Papa João 22 emitiu um documento criticando alguns estilos musicais muito complexos, mas o motivo não tem nada a ver com a questão de homossexualidade. O Papa reclamava do excesso de vozes diferentes, porque ao mesmo tempo impedia os fiéis de entenderem a letra sagrada. Sabe o que a gente fala hoje em dia sobre a missa de Paulo VI, que alguns usam ali a missa de uma forma muito bagunçada? Então, foi uma crítica do Papa, na época, né, lá de 1324, em relação às vozes, porque atrapalhava eles a entenderem. É a mesma coisa que a gente reclama hoje. Daqui a pouco, futuramente, vão falar que quem fala da missa falava de bateria na missa de Paulo VI, é porque também, né, agitava os corações ali e causava coisas, né? O cristianismo só copiou tudo. Só copiou tudo. Vamos lá.
todos os povos do mundo inteiro, eles contribuíram e fornecem muito conhecimento. Os árabes, no caso, em relação a álgebra, a números, a traduções gregas, tá? Só que a Europa cristã, ela não apenas copiou. Eles criaram métodos também para tentar provar a fé através da razão. Inventaram modelos corporativos de universidades com diplomas, divisão por faculdades, proteção jurídica, enfim. E não existia só essas escolas islâmicas. E só para lembrar, gente, os árabes, eles vieram de regiões ali que nasceram cristãos. E os cristãos estão espalhados pelo mundo. Por isso que, né, os católicos são chamados católicos por ser universal. Os apóstolos ali foram cada um para uma região. Cada um tinha um dom também. Então, tudo que a igreja tem, ela também auxilia muito. Ela é, sim, essa grande luz. E eu já dei até o exemplo, né, do padre Lemaitre também sobre essas questões, né? Mas olha, deu até uma dor de cabeça agora, hein? Jesus. Falando que o cristianismo foi fundamental e eu tô falando que os árabes foram fundamentais para o conhecimento. A África e os árabes dominaram, eles que colonizaram a gente culturalmente. Música gospel tem influência árabe, música samba, forró, tudo influência árabe. Nós somos colonizados culturalmente pelos árabes e a gente não sabe. Nossa, o padre Patrick, acho que foi essa hora aí. Lembram que na homilia o padre Patrick falou assim, gente... Eu fiquei me perguntando o que eu tava fazendo assim. Cara, o que a gente faz quando alguém fica falando desesperadamente? Não tá aberto a diálogo. Não tem nem... Meu Deus do céu. Oh, santo Deus. Ai, Jesus Cristo. Gente, e esse negócio da música, pelo amor de Deus, o samba é criação brasileira, tem raiz na cultura africana. E numa parte da cultura popular europeia. O ritmo do samba, ele é afro-brasileiro. Então, assim, dizer que é uma influência árabe é ignorar essa cultura africana e o papel dos povos que também viveram no Brasil e que viveram escravizados. É quase que você apagar a cultura africana em favor da narrativa árabe. É o que eu falei, todas as civilizações, elas são importantes. Todas elas tiveram um papel muito importante sobre o que nós vivemos hoje. Sempre tem um dedinho de um dedinho de outro. Só que assim, a partir do momento que eu digo que tudo é árabe, tudo, absolutamente tudo, eu ignoro todas as outras civilizações. O povo egípcio que tinha cálculos, que até hoje muitos ficam surpreendidos, a parte de arquitetura, povos muito mais antigos, até os bárbaros contribuíram de alguma forma. Então, assim, muitos povos contribuíram, não é só um. Aliás, o cristianismo vem também de muitas outras partes. Antigo Testamento, por exemplo, quantos povos ali estavam, né, viveram e ajudaram o cristianismo, toda essa linhagem do cristianismo, o judaísmo, por exemplo. Então, assim, não dá pra gente ficar colocando tudo é isso, tudo é isso. A história da humanidade, ela é feita disso, de troca, de mistura. Não é uma única cultura que inventou tudo e o resto roubou tudo ou copiou tudo. Mas, assim, de verdade, essa participante aí, ela conseguiu irritar o padre Patrick. E o pessoal batendo palma não fez muito sentido, né, gente? Assim, só foi jogar e atacar e mostrar que o padre tá assim. Tanto que teve uma hora que ele nem falou mais nada, né? Aff, Deus é pai. Cada debate só pela misericórdia divina. Bom, conta aí o que você achou, né? Deixa nos seus comentários. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Os comentários, por favor. Seja educado como o do Padre Patrick. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo react.